Boa, boa tarde, pessoal. Meu nome é Douglas Melos. Sou acadêmico da Uninter do curso de licenciatura. Estou aqui para explanar um pouquinho do meu projeto de estágio em diferentes contextos. O tema escolhido foi Guerras da Reconquista. Conhecemos por Guerras da Reconquista um período que vai mais ou menos de 718 depois de Cristo até 1492. É um embate entre cristãos e mouros, ou melhor, mouros e cristãos, né? O pessoal, muito se fala sobre esse tema na academia, muito se fala em vários locais de ensino, e só que não tratam a importância que esse tema tem para como o Ocidente é hoje, né? A Constituição cristã que possibilitou, né, em lato sensu, que o Ocidente se formasse da maneira que se formou e, evitando, né, que hoje fôssemos, digamos assim, não colônia, mas povos religiosamente muçulmanos, né? Então, como havia dito, essas escaramuças elas começam em 718, né? Elas partem do norte da África rumo à Europa. O norte da África na época era ocupado por algumas tribos visigóticas e eles tinham bastante disputa entre o próprio povo, entre diferentes lideranças tribais, e eles resolveram acharam por bem pedir ajuda de um líder muçulmano. Nesse período os muçulmanos já estavam na África setentrional e acharam por bem pedir ajuda deles para e auxílio nas batalhas, e foi nessa ocasião que esses líderes muçulmanos, ou esse líder muçulmano, ele viu a riqueza da Europa, ele viu o potencial que tinham aquelas terras, além do que ia agregar, né, no projeto de fé deles, né, no imperialismo islâmico, na jihad, que eles que sempre foi proposto pela própria fé muçulmana, que ia vir a calhar, e eles chegaram a conquistar quase toda a Europa, né? Mas para a gente entender um pouco melhor e quão complexo é esse tema e o quão, entre aspas, distorcido ou a, tratado assim, de certa forma, pisando em ovos, devido à complexidade nessa época que a gente vive, de politicamente correto e afins, a gente tem que voltar na cidade de Meca, na Arábia Saudita, no ano de 571, que é onde nasce Maomé, né, o precursor da fé muçulmana, da fé islâmica, né? Maomé, ele acaba, segundo ele, recebendo, né, de Deus, né, o título de o profeta, ou seja, Allah é Deus e Maomé é o profeta, né? E ele viria a pregar as verdades que haviam sido esquecidas por profetas como Abraão, como o próprio Jesus Cristo. E, mas desde o início a religião dele, no caso, ela já nasce uma religião de povos aguerridos, onde se busca a conversão não tão simplesmente pela palavra, mas se necessário for, até o uso de força propriamente dito. E Maomé morre na cidade de Medina em 632, mas obviamente não, o islamismo, né, a fé islâmica não morre com ele, muito pelo contrário, alguns de seus partidários eles acabam compelindo os ensinamentos, né, e num livro que se chama Corão, né, ou Alcorão, que acaba permeando, né, acaba sendo a base, né, da religião muçulmana até os dias de hoje. E em pouco tempo, mais ou menos no século VI, eles já teriam dominado toda a Oriente Médio, e até o final do século VII eles já chegam na Europa e eles acabam, né, dominando, passando pela África e dominando também quase toda a Europa, ficando ali um pouco
do Reino dos Francos e um pedacinho ali das Astúrias, né? Na Espanha, onde eram as Astúrias. E aí que a gente né, começa a entrar no que é propriamente dito a Guerra das Reconquistas, né? Que é essa resistência, digamos assim, né, do homem cristão, do homem europeu, em né, não perder sua terra, consequentemente a sua liberdade, né, para esse ataque vindo da África, né, vindo do norte da África através do Império Muçulmano, né, dos mouros ou dos sarracenos, né, como a gente também encontra amplamente descritas nomenclaturas, né, em determinadas obras historiográficas. E um destaque bastante interessante nesse contexto todo é o Dom Pelágio, o rei das Astúrias, né? Ele acaba tipo criando esse foco de resistência na Montanha das Astúrias e ele e aí ali que se dá a famosa Batalha de Covadonga, né? Que Dom Pelágio com menos homens, menos suprimentos, os suprimentos acaba né, conseguindo lograr uma vitória, né, e mais uma vez resistindo, né, aos ataques das escaramuças mouras. E aí desencadeia essa vontade de lutar, né, em toda a Península Ibérica, né? E daí outras batalhas se sucedem e a gente tem o fim realmente propriamente dito dessa da Guerra das Reconquistas no ano de 1492, né, quando cai o sultanato, né, de Granada, onde hoje é a Espanha, né? É uma aliança entre os reis Isabel e Fernando e toda a cristandade da época, né? Tem-se por cristandade a Europa, né? Lembrando que né, o mundo, como a gente conhece nesse período, ele não havia ainda sido descoberto, né? E até uma dos propulsores que eu vou falar numa próxima ocasião para as grandes navegações, né? É essa paz que começa a reinar na Europa, né? Devido a se expulsar novamente né, os muçulmanos da Península Ibérica, né, e eles acabam ficando ali onde hoje é o Marrocos, na costa da África. Então, os europeus, né, digo por europeus, né, os europeus ibéricos nesse caso, que seria Portugal, seria Espanha, seria um pouco do que hoje é o Reino da França, eles conseguem né, focar em outras atividades, digamos assim, né, comércio ultramarino, exploração, e aí possibilita que o mundo, né, tipo, tal qual a gente conhece, ele venha a ser descoberto, né? Mas isso aí é um tópico que eu quero falar mais para frente e é muito interessante também, né, que são das grandes navegações e qual a influência propriamente dita, né, da Guerra das Reconquistas com as grandes navegações, né, a importância de Isabel e Fernando, né, e a importância dessa união, né, dos cristãos em prol de salvar a Europa, que é algo que eu vejo bastante negligenciado, né, devido a um anacronismo no qual o homem de hoje ele acaba vendo essa guerra sem a importância que ela teve, né, e sem no sentido de como teria afetado, né, de certa forma todo o nosso modus vivendi no dia de hoje, né? Provavelmente, né, teríamos outra cultura hoje e eu quero trazer nesse sentido, no decorrer da exposição dos meus planos de aula aqui, que serão em 3 vídeos, algo mais profundo no sentido dos reis católicos, né, ou do Fernando e de Isabel, né, como eu disse, de alguns outros personagens importantíssimos que além do Dom Pelágio que conseguiram repelir esses ataques,
E é isso aí. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vou acabar por aqui e vou estar postando mais alguns vídeos, né, dividir em três assuntos, né, para ficar bem interessante. Espero que fique, na verdade, né, que é essa ascensão da fé muçulmana, como se desenvolveu a Batalha de Covadonga, a Batalha de Poitiers, qual as principais dificuldades, quais os principais personagens e, né, o terceiro vídeo daí culmina realmente para mim no maior episódio, que é a queda de Granada ou a retomada de Granada pela coroa espanhola e a influência disso, né, nas navegações. Então, pessoal, deixo, né, aí aberto a pergunta nas descrições do vídeo, espero que todo mundo goste.